As comunidades de Mateus. Com a guerra judaica e a destruição de Jerusalém, os judeus cristãos que viviam em Jerusalém e nos seus arredores fugiram da perseguição do império e da pressão dos grupos do judaísmo formativo para comunidades já existentes em outras regiões, especialmente em Pela, cidade da Transjordânia. De lá se dirigiram para o norte da Galiléia e da Síria. O livro dos Atos, nos seus capítulos 9, versículo de 1 a 25, e capítulo 11, de 19 a 26, nos fala de fortes comunidades de judeus cristãos em toda a região até Damasco. Social e economicamente, eram comunidades em um acelerado processo de empobrecimento. Quando terminou a guerra judaica, o Império Romano se apropriou das terras produtivas dos judeus. A situação da Galiléia, que já era ruim, piorou. Muitos agricultores se tornaram arrendatários, empregados, meieiros e até escravos. Nessa época, a região da Síria sofreu várias intempéries, que causaram grandes problemas nas plantações. Muitos camponeses perderam tudo que havia plantado. No campo e na cidade, muita gente estava passando fome. No Evangelho de Mateus, há várias parábolas de Jesus que evidenciam o que estava acontecendo. Havia ricos que até se davam ao luxo de morar no estrangeiro e deixar sua plantação nas mãos de arrendatários. Muitos donos de terras exigiam dos meieiros mais do que podiam. Também o desemprego era enorme. Havia gente que passava o dia todo na praça, à espera de quem os contratasse. O povo estava cada vez mais endividado e escravizado. O desespero e a exploração chegaram a ponto de levar o pobre a assaltar e a explorar o próprio companheiro. Dessas comunidades no norte da Galiléia e Síria, constituídas de pessoas pobres e exploradas, surge o Evangelho de Mateus. São comunidades com a presença marcante de judeus, comprovada pela preocupação de Mateus, que insiste em mostrar a importância da lei e em citar o Antigo Testamento. Mais de 70 vezes nessas comunidades, podemos encontrar também muitos judeus com mentalidade helenista, ou seja, gente que não estava presa à lei e ao templo. Além disso, havia estrangeiros fazendo parte das comunidades. Haja vista a preocupação de Mateus com a missão aos estrangeiros. Essas comunidades constituídas, uma das opções para os grupos de judeus no período pós-70, tais comunidades sentiram na pele os efeitos do desenvolvimento do judaísmo formativo, de definir, estabelecer e legitimar um modo de vida para o grupo, e regulamentar e afirmar o papel da autoridade. Portanto, o judaísmo formativo, em seu processo de organização, levou as comunidades de Mateus a experimentarem dificuldades para sobreviver dentro da instabilidade em que se encontrava a Palestina, com a destruição de Jerusalém e do templo, dada pelas contínuas guerras e pelos conflitos internos. Para enfrentar tantos problemas, as comunidades tiveram de organizar papéis e funções de seus membros, definir normas de comportamento dentro e fora do grupo. Esses fatos moldaram as comunidades que estão por detrás do Evangelho de Mateus e lhe deram características especiais. Características das comunidades de Mateus, igreja mista. As comunidades de Mateus eram constituídas de judeus cristãos, observantes da lei, judeus cristãos, helenistas, não apegados à lei e ao templo, e não judeus. Esse fato em si já era um problema em relação à observância da lei. De um lado, para os cristãos de tradição judaica, a lei devia ser observada nos mínimos detalhes, para que o povo não perdesse a identidade. De outro lado, havia gente vendo Jesus como libertador de toda a lei. Conflitos em torno da lei. As duas tendências existentes dentro da comunidade devem ter provocado fortes conflitos. Quem escreveu o Evangelho de Mateus fez o difícil papel de mediador, combatendo as posições extremadas para criar um caminho de conciliação. Assim, a lei de Moisés foi considerada como válida.
somente a partir da prática concreta do amor ao próximo, como mostrou Jesus. Para aqueles que queriam menosprezar a lei, Mateus foi insistente em mostrar que Jesus não veio anular, mas completar a lei, dando-lhe um novo rumo, o do amor e da misericórdia. Os conflitos internos reforçaram os conflitos externos, com as lideranças do judaísmo formativo. Conflitos com o judaísmo formativo. No contexto de reorganização do judaísmo após a destruição do templo, as comunidades cristãs disputavam com os grupos do judaísmo formativo a liderança dos grupos de judeus. Nessa disputa, as comunidades cristãs estavam perdendo terreno, pois eram pequenas, pobres, com uma organização precária. Muitos problemas internos. Além disso, o fato de terem em seu meio cristãos helenistas e cristãos não-judeus, pessoas impuras e divergências quanto à interpretação da lei. O conflito com os grupos do judaísmo formativo foi ficando cada vez mais acirrado. Como consequência, as comunidades cristãs foram expulsas da sinagoga pelos líderes do judaísmo formativo. Isso permitiu que o império as perseguisse. O Evangelho de Mateus foi escrito nesse clima de brigas entre irmãos. Essas questões têm que ser consideradas ao ler, por exemplo, o capítulo 23, onde Jesus aparece dizendo coisas fortíssimas aos líderes judaicos. Este certamente não foi o contexto de Jesus. Controvérsias a respeito da vinda imediata do Senhor. As comunidades primitivas esperavam que fosse para breve a vinda final do Senhor. Como isso não aconteceu, pouco a pouco elas foram tomadas pelo cansaço e abandonaram seu vigor inicial. As comunidades de Mateus também experimentaram esse desânimo. Alguns achavam que bastava rezar e esperar. Porém, o Evangelho insiste que ser discípulo e discípula de Jesus é agir segundo a vontade do Pai. A vinda próxima do Senhor era um forte apelo à vigilância ativa, à participação na instituição e nos seus ritos e cultos. Não dá segurança. O juízo final será sobre a prática do amor. Esse grupo, preocupado com a prática e com o anúncio da vinda do Senhor, tornou-se missionário. Comunidades em tensão. O Evangelho de Mateus, que nasceu em comunidades constituídas, em sua maioria, por judeus cristãos, retrata a tensão existente no seu meio a respeito da abertura aos gentios, ou seja, estrangeiros. Inicialmente, eram comunidades fechadas que compreendiam a missão e a proposta de Jesus como restrita às ovelhas perdidas da casa de Israel, e aceitava a exclusão dos pagãos e cobradores de impostos. Por isso, diminuíram pouco a pouco a receptividade aos gentios em algumas das tradições que receberam de Marcos. Mas essas comunidades, ao longo de sua história, nos conflitos com o judaísmo formativo e com o Império Romano, tiveram de entrar em diálogo e relacionar-se com outras comunidades cristãs e abrir-se propostas mais abrangentes e solidárias. Desta forma, o Evangelho de Mateus termina com Jesus falando: "Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos." Essas são algumas das características das comunidades cristãs que estão na base do Evangelho de Mateus. Mas fica a pergunta: quem escreveu essa experiência? Onde? Autor do Evangelho de Mateus. Com a maioria dos textos bíblicos, o Evangelho de Mateus é fruto de um grande mutirão, descreve vivência das comunidades do norte da Galileia e da Síria. Não é possível saber quem foi o redator final dessas experiências, que mais tarde recebeu o nome de Evangelho de Mateus. Algumas indicações encontradas no texto nos levam a concluir que se trata de comunidades constituídas basicamente de judeus cristãos. O estilo e a problemática levantada pelo Evangelho de Mateus nos dão a entender que seus redatores deviam ser pessoas responsáveis pela coordenação, preocupados com problemas comunitários concretos. Dentro desse grupo, havia gente muito entendida nas Escrituras, como os rabinos cristãos, que ajudavam a sacudir a comunidade da sua sonolência e assumir a prática do Senhor baseada no amor e na misericórdia.
O local mais provável é Antioquia, na Síria. Nessa região havia muitos judeus e pagãos, presença marcante no Evangelho de Mateus. Em Antioquia, aconteceu o famoso atrito entre Paulo e Pedro, que levou a comunidade a olhar Paulo com reserva e apoiar Pedro. Isso fica claro no destaque que o Evangelho de Mateus dá à pessoa de Pedro. Pedro representa a mentalidade dos judeus cristãos, preocupados com a observância da lei e ainda ligados ao templo e ao culto. Paulo representa o pensamento helenista, que relativiza a lei, o templo e os rituais de culto. As comunidades de Mateus estavam de acordo com Paulo quanto ao culto e ao templo, mas elas eram mais cautelosas em relação à lei. O Evangelho de Mateus brotou do chão da vida destas comunidades, de sua experiência de Jesus morto e ressuscitado, relido à luz do Antigo Testamento, no meio de suas lutas, derrotas e vitórias. O texto traz as marcas das suas comunidades, localizadas na Galiléia e Síria. Vejamos como chave de leitura algumas dessas marcas principais. Chaves de leitura. O Evangelho de Mateus, como livro de catequese, traz temas de destaque em resposta às suas comunidades, desafiadas em sua fé, em Jesus naquele contexto histórico de conflitos e crise. Esses temas são como chaves que abrem a porta para maior compreensão, aproveitamento do conjunto do texto. Judaísmo formativo. No tempo das primeiras comunidades cristãs, havia muitos grupos judeus espalhados pela Palestina e outras regiões, entre eles o grupo que originaram as comunidades de Mateus e os grupos do judaísmo formativo. Para resistir à crise do pós-70 e não perder a identidade, o judaísmo entrou no forte processo de articulação e organização. Nesse contexto, aparece a disputa do judaísmo formativo com outros grupos, como os judeus cristãos. Tal conflito percorre todo o Evangelho de Mateus e tem o seu ápice no capítulo 23, onde encontramos violentas condenações contra os fariseus e escribas, denominação que Mateus dá aos dirigentes do judaísmo formativo. Na base do atrito entre os dois grupos estava a questão da interpretação da lei. Na segunda metade do primeiro século, como não havia mais templo nem sacerdócio, os grupos do judaísmo formativo se apegaram à interpretação tradicional da lei e da tradição oral, tornando-se assim ferrenhos opositores dos judeus cristãos, que viam em Jesus de Nazaré o Messias esperado, verdadeiro intérprete da lei. Para a tradição judaica, um homem que morria na cruz era um maldito de Deus. Em contrapartida, as comunidades cristãs afirmavam que a prática de Jesus humilde e pobre correspondia às profecias do Antigo Testamento. Elas denunciavam a recusa dos líderes judeus em aceitar Jesus como Messias e os acusava como os maiores culpados de sua condenação e morte. As acusações entre os dois grupos às vezes eram agressivas e são peculiares do Evangelho de Mateus. Por exemplo, os fariseus e escribas espalharam a notícia de que os discípulos haviam roubado o cadáver de Jesus e que o anúncio da ressurreição era um boato falso. Em resposta, os cristãos acusaram os chefes de terem corrompido a guarda que vigiava o sepulcro. A polêmica foi longe. Nessa violenta batalha teológica, os grandes temas de debates eram messianismo, rosto de Deus, lei, justiça, povo da aliança. Essas questões levaram as comunidades cristãs a se organizar de maneira nova, comunidades de irmãos. Mas para sobreviverem no meio dos conflitos internos e externos, elas tiveram de criar estruturas e rituais próprios e se abrir para todos os povos. Sua prática passou a ser avaliada à luz do juízo final. Jesus, o Messias. Para o judaísmo formativo, o Messias viria somente quando todos observassem fielmente a lei. Ele seria o grande mestre da lei. Para as comunidades de Mateus, Jesus de Nazaré era o Messias, anunciando as muitas citações, sobretudo do profeta Isaías. Jesus o Messias. Para o judaísmo formativo,
O Messias viria somente quando todos observassem fielmente a lei. Ele seria o grande mestre da lei. Para as comunidades de Mateus, Jesus de Nazaré era o Messias anunciado pelos profetas. Por isso, há muitas citações, sobretudo do profeta Isaías. Eles queriam provar que a vida de Jesus, em seus mínimos detalhes, era cumprimento do plano predeterminado por Deus. A fé que a comunidade depositava nele estava correta. Os acontecimentos da vida e ação de Jesus, bem como da comunidade que o seguia, estavam determinados. Esses acontecimentos eram prova de que essa comunidade era o verdadeiro povo de Deus, o novo Israel, em oposição aos fariseus e escribas, que diziam as mesmas coisas de si para acreditar em Jesus e fazer da comunidade de seus seguidores uma continuadora das Escrituras. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. Desde seu nascimento, Jesus é o único e verdadeiro mestre da lei, rosto de Deus. As comunidades de Mateus experimentam e proclamam que em Jesus Deus está conosco. Ele é anunciador do reino que vem ao encontro do homem, perdoa e salva. Exige uma nova prática baseada no amor e na misericórdia. Assim, revela o verdadeiro rosto de Deus, Pai do céu, que faz o sol nascer sobre os maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus vê o abandono do povo e, movido pela compaixão, pede pastores, alimenta, perdoa e cura. Sua vontade é a prática do amor a Deus e ao próximo, que são dois lados da mesma moeda, a lei. A insistência de Mateus na prática da lei revela o conflito com os fariseus e escribas, que interpretavam a lei a partir da própria lei, colocando em segundo plano a defesa da vida. Para as comunidades de Mateus, Jesus é o verdadeiro intérprete da lei. A lei tem sua base na prática da misericórdia, conforme Oséias 6:6, citado 2 vezes no Evangelho de Mateus. O verdadeiro ensino da lei tem que estar ligado com a prática concreta da lei, a partir da misericórdia e do amor solidário. Isso é cumprir toda a justiça. Nova justiça. O reino é a prática da justiça baseada na misericórdia e no amor, critério decisivo no juízo final. O teste diário dos membros da comunidade e a maneira de distinguir o verdadeiro do falso profeta é a prática, ou seja, conhecer pelos frutos. Isso é insistência na relação direta entre ouvir e fazer, ensinar e fazer, a fim de ser grande no reino do céu. Igreja como novo povo de Deus. Mateus é o único evangelista a usar o termo igreja. A igreja é o novo povo de Deus, o novo Israel. Por isso Jesus escolheu os 12, lembrando as 12 tribos de Israel, e colocou Pedro como seu fundamento. Mas os fariseus se achavam os únicos escolhidos, se recusavam a participar da comunidade com não-judeus e aceitar Jesus como Messias, Filho de Deus. Esse grupo é suplantado pela comunidade cristã, a comunidade messiânica que expressa a aliança do Pai com a humanidade ao acolher em seu meio hebreus e pagãos que aderem a Jesus e ao seu projeto. Mas não se trata de comunidades de bons e santos. Aí convive o trigo e o joio. É rede que recolhe peixes de todo tipo. A seleção ficará para o juízo final. Igreja e reino não são a mesma coisa. A igreja, apesar dos seus limites, prepara e antecipa a vinda do reino. Comunidade de irmãos, filhos de Deus Pai. Os capítulos 5 e 7 usa muito o termo irmão, por conter instruções próprias para a comunidade. O Sermão da Montanha, embora seja um ensinamento público, visava instruir os membros da comunidade sobre suas relações e a maneira de se organizar. Esses textos são como que as regras da comunidade de Mateus, a maneira de viver das comunidades.
é ameaçada interna extremamente pela maneira de viver dos líderes do judaísmo formativo. Para manter sua identidade, elas se organização. A comunidade se organizou para sobreviver e se defender contra seus opositores. Embora proclamasse o amor e o perdão, ela expulsava que não caminhava no ritmo da fraternidade. Por outro lado, foram surgindo cargos e funções dentro da comunidade que exigiram uma certa organização, à semelhança do judaísmo formativo. Assim, na comunidade de Mateus, aprender e ensinar eram essenciais para que os membros da comunidade pudessem desafiar os seus opositores, perseguidores, fariseus e escribas, na função de líderes e mestre. Rito e celebrações. Do Evangelho de Mateus, a nossa igreja tirou a base para os sacramentos, como o rito de iniciação. Ao segmento de Jesus, encontramos o batismo. A multiplicação dos pães lembra a ceia do Senhor. A prática eucarística da comunidade aparece claramente na narrativa da última ceia. Havia também a reconciliação dos pecadores, na cura do paralítico em Cafarnaum. Jesus reivindica o poder de perdoar pecados. Esse poder é passado à comunidade. Quanto ao casamento, os membros da comunidade são chamados a vivê-lo numa nova perspectiva, ou seja, com uma comunhão indissolúvel. Mas, ao mesmo tempo, a comunidade se deu conta de que a santidade desse sacramento exigia fidelidade, que quando essa fosse destruída não era só lícito, como necessário separar-se. Ao lado da valorização do casamento, a comunidade de Mateus conhece e valoriza a escolha do celibato por causa do reino. Comunidade aberta às diversas culturas. A comunidade de Mateus não se fechou em si mesmo, sentiu que tinha uma missão a realizar no mundo. O alegre anúncio do reino não tinha limites. Era a realização da promessa feita a Abraão: em você todas as famílias da terra serão abençoadas. A realização dessa promessa iniciou em Jesus de Nazaré, o descendente do patriarca Abraão, e ele passou tal envio à igreja, para que ela anunciasse e testemunhasse a prática do amor misericordioso, sem discriminação de pessoas, formando discípulos e discípulas de Cristo. Esta era a vontade do Pai, anunciada por Jesus. Verificação à luz do juízo final. O critério de avaliação do juízo final é a fidelidade à vontade do Pai. O que o Pai quer é a prática da solidariedade, que vai além da observância da lei, segundo a exigência dos fariseus e escribas. Para Mateus, a lei suprema é o mandamento do amor, que inclui amor a Deus e ao próximo, simultaneamente. A comunidade é chamada a avaliar continuamente sua prática da lei, à luz do juízo final, cujo critério será a solidariedade vivida.